A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, que alegria, mais um dia na presença do nosso Senhor. Que o nosso Senhor Jesus venha te abençoar, te guardar neste dia e Ele venha nos dar discernimento da Tua palavra. Mas para os irmãos e ouvintes do nosso canal que ainda não me conhecem, sou o pastor Rafael, dirigente de nossa igreja Brasil para Cristo, na cidade de Ceilândia, no Distrito Federal. E o endereço da nossa congregação é na QNM 23, Conjunto D, Lote 4, na Ceilândia Sul. E desde já quero fazer o convite aos amados irmãos para estar conosco e venha cultuar ao nosso Deus juntamente com toda a nossa congregação. E eu tenho certeza que será uma bênção ter você aqui com a gente. E desde já quero agradecer ao nosso Deus pela essa rica oportunidade, aos nossos pastores, Luiz de Ramos e o nosso pastor Gideon Júnior, pela confiança por contribuir mais uma vez com este grande projeto. E hoje nós iremos iniciar nosso estudo no capítulo 2 do livro de Esther. E meus irmãos, para podermos começar este capítulo, vamos relembrar um pouco do que estava acontecendo até neste momento. Lembrando que o rei Assuero havia dado um banquete de 6 meses para demonstrar, para mostrar ali a sua glória, a sua majestade e o poder do seu reino. Ele, logo após, ao findar dos 6 meses, ele promove um banquete de 7 dias. E ao final deste banquete, ele convida a rainha Vashti para entrar na sua presença, porque ele queria mostrar a beleza de sua esposa para todos os governantes e príncipes da Medo-Persa, mas ela recusa e por consequência disso, ela é deposta e assim perdendo o seu lugar como rainha. Então, meus irmãos, a partir do versículo 1 deste capítulo, a palavra do Senhor nos diz assim: Depois dessas coisas, quando a ira do rei Assuero foi aplacada, ele se lembrou de Vashti e do que ela havia feito e do que foi decretado contra ela. Então disseram os servos do rei que lhe ministravam: Busquem-se para o rei jovens, virgens e formosas, o qual o rei designe em todas as províncias do seu reino oficiais, para que eles possam reunir todas as jovens, virgens e formosas no palácio de Susã, na casa das mulheres, sob a custódia de Hegai, o camareiro do rei e guarda das mulheres, e que seja entregue-lhes as suas coisas de purificação, e que as donzelas que agradaram ao rei seja rainha no lugar de Vashti. E isso agradou ao rei, e assim o fez. Então, meus irmãos, o versículo 1 começa dizendo que o rei Assuero lembrou de Vashti. Nós vamos ver que o rei sentiu saudades de sua rainha, mas ele também lembrou da sua raiva que havia expulsado da sua presença com o decreto que não poderia ser revogado. Então, os servos que lhe serviam aconselharam ao rei Assuero a buscar jovens formosas em todas as províncias e que elas pudessem ser reunidas no palácio de Susã, para que fosse feito o que podemos dizer um concurso de beleza, para que pudesse ser escolhida uma substituta para a rainha Vashti. E que isso agradou muito ao rei. E nos versículos seguintes, a palavra do Senhor continua dizendo: Ora, havia um certo judeu no palácio de Susã, cujo nome era Mardoqueu, o filho de Jair, o filho de Simei, o filho de Quis, um benjamita, que havia sido levado de Jerusalém com os cativos, que haviam sido levados com Jeconias, o rei de Judá, os quais Nabucodonosor, o rei da Babilônia, havia levado consigo. E ele trouxe Radassa, isto é, Esther, a filha de seu tio, pois ela não tinha nem pai e nem mãe, e a criada era formosa e bela. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu tomou por sua própria filha. Então, meus irmãos, como vimos, a história nos traz o personagem Mardoqueu, que era judeu, e a Bíblia nos sugere que Mardoqueu foi exilado de Jerusalém por Nabucodonosor. Caso isso, meus irmãos, seja uma referência do próprio Mardoqueu,
Ele deveria ter mais ou menos uns 100 anos na época dessa história. Mas no original hebraico, a frase traduzida que fora transportado de Jerusalém está se referindo a Mardoqueu, mas também pode significar a sua família, que havia sido exilada. Isso pode significar que os bisavós de Mardoqueu foram que haviam sido levados como cativeiros à Babilônia, e com isso Mardoqueu teria já nascido na Babilônia. E no versículo 7, a nossa rainha Esther, a protagonista deste livro, nos mostra que fora criada por seu primo Mardoqueu, e ele a criou como sua própria filha, pois ela havia perdido seus pais. A palavra não nos diz se Mardoqueu era casado, mas o que tudo indica que ele a criou sozinho. E assim, e o que tudo indica é que ele criou-a sozinha. E nos versículos 8 ao 11, nos mostra que o decreto do rei já havia sido ouvido por todo o reino, e Hegai já estava sob custódia de muitas jovens. E como todas as outras moças, Esther já havia sido levada à fortaleza de Suzã, onde seria preparada a vida no harém real. E ela agradou muito por sua beleza e acabou sendo favorecida por Hegai, concedendo 7 mulheres para que lhe pudessem lhe servir e a colocando no melhor lugar na casa das mulheres. Mas apesar de toda essa atenção e privilégio, meus irmãos, Esther mantém em segredo a sua identidade judaica. E essa decisão foi tomada por Mordecai. E esse segredo será fundamental para o desenrolar da história, pois ela se encontrará em uma posição de grande influência, sem que os inimigos dos judeus saibam da sua origem. Se por um lado, a ousadia de expressar a nossa identidade como povo de Deus é a nossa responsabilidade, meus irmãos, em outros momentos, uma boa estratégia também é justamente ficarmos quietos. E este ato vai nos dar direito de sermos ouvidos. Então, meus irmãos, há tempo para todas as coisas. Tempo de falar, mas há tempo de se calar. E que nós venhamos ter o discernimento do tempo para as nossas vidas. Então, vamos continuar no versículo 12, e a palavra do Senhor nos diz assim: Ora, quando chegou a hora de cada donzela adentrar ao rei Assuero, depois de ter estado por 12 meses, segundo o costume das mulheres, pois assim eram os dias do cumprimento da sua purificação, a saber 6 meses com azeite e mirra, e 6 meses com aromas doces, e com outras coisas para a purificação das mulheres. Então, assim veio cada donzela até o rei. Tudo o que ela desejasse lhe era concedido, para levar consigo para a casa das mulheres, até a casa do rei. Então, meus irmãos, antes de se apresentarem ao rei, cada moça deveria passar por um tratamento de beleza extensivo, pelo como vimos, durava o ano inteiro. E esse período era dividido em 2 etapas: 6 meses com óleo e 6 meses com perfumes e outros cosméticos. E esse ritual não era apenas estético, mas também simbolizava a preparação dessa jovem para uma vida no palácio real. E no versículo 15, finalmente chega a vez de Esther. Em contraste com as outras moças, ela não fez nenhum pedido especial, confiando inteiramente nas instruções de Hegai. E podemos ver, meus irmãos, que essa atitude demonstra a humildade e a confiança de Esther que tinha em Deus. E um detalhe, meus irmãos, é que os reis da Pérsia possuíam um grande número de mulheres, que eram justamente as jovens e virgens, que eram arrancadas dos seus lares e requisitadas para viver em um lugar próximo do palácio, que era justamente os haréns. E seu único propósito era de servir intimamente ao rei, e elas raramente viam o rei.
E caso fosse rejeitada, Esther tornaria-se uma dessas muitas moças, que ao encontrar-se com o rei uma vez, então era esquecida. Mas não foi isso que aconteceu, como nós podemos ver a partir do versículo 17, pelo qual nos diz assim: O rei amou acima de todas as mulheres, e ela obteve graça a favor à vista, mais do que todas as virgens, de modo que ele pôs sobre a sua cabeça a coroa real e fez rainha no lugar de Vasti. E então fez um grande banquete para todos os príncipes e seus servos, a saber, o banquete de Esther. E ele deu alívio para as províncias e deu presentes de acordo com o estado do rei. Então, como vemos, meus irmãos, a presença e a beleza de Esther agradaram ao rei de tal forma que foi coroada no lugar de Vasti. E vemos que Deus coloca a jovem Esther no trono com um grande propósito, pelo qual ainda ela não sabia. Antes de surgir o problema, Deus fez com que ela já estivesse em uma posição adequada para ajudar o seu povo, livrando-os da destruição. Então, meus irmãos, nenhum esforço humano poderia impedir o plano de Deus de enviar o nosso Senhor Jesus à terra como um judeu. E aqui, meus irmãos, quero trazer algo ao seu coração. Se você estiver trocando de emprego, de posição ou de moradia e não consegue enxergar o propósito de Deus na sua vida, compreenda tão somente que Deus está no controle de tudo. Ele pode estar colocando numa posição onde você será capaz de ajudar quando surgir a necessidade. Seja na tua casa, na tua família ou na igreja, Deus te fará um canal de bênção, assim como nós vemos que aconteceu na vida de Esther. E assim, meus irmãos, enquanto o festejo acontecia no palácio, Mardoqueu continuava a desempenhar a sua função, estando assentado à porta do rei. Isso também nos indica a sua posição de confiança e importância na corte do rei. E para finalizarmos, meus irmãos, o nosso capítulo, a partir do versículo 21 e 23, nós vemos que Mardoqueu impede o atentado à vida do rei. Dois oficiais do rei, Bigtã e Teres, tramavam um plano para assassinar o rei. E essa tentativa de assassinato colocava em risco não apenas a vida do rei, mas também a estabilidade de todo o reino. Mardoqueu, por sua posição, teve conhecimento da trama, mas em vez dele guardar justamente essa informação para si, ele levou a rainha Esther, e Esther, por sua vez, informou ao rei sobre essa conspiração, e mencionando que a informação veio justamente de Mardoqueu. E essa ação demonstrava a lealdade de ambos ao rei. E o rei levantou uma investigação, e a trama foi confirmada. E Bigtã e Teres foram executados a pena máxima por traição. E o evento foi registrado nas crônicas reais, tornando-se parte da história oficial do reino. Portanto, meus irmãos, como vimos neste maravilhoso capítulo, a nossa identidade é fundamental para o que somos e quem somos. Ao mesmo tempo, podemos nos adaptar a diferentes situações sem comprometer justamente os nossos valores. Aprendemos que nada nos acontece por acaso. Mesmo em meio a situações inesperadas, Deus, ele tem um plano. E às vezes nós não compreendemos os caminhos que o Senhor quer nos levar. Mas nós podemos confiar que Ele tem o controle de tudo em suas mãos. Então, meus amados, assim ficamos por aqui. Que Deus tenha falado com cada um dos irmãos. E aqui eu deixo um grande abraço e a paz do Senhor Jesus.